Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao podcast Top Líder Protagonista. Esta é uma oportunidade de você se conectar com muitos nichos de negócios e ainda falar sobre liderança. Eu sou Eneida Engel e eu estou aqui recebendo você diretamente da Rádio Esplanada com muito prazer e estou aqui com um tema incrível, um tema maravilhoso, falando sobre líderes nos navios de cruzeiros. Imagine só você navegando e se tornar, dentro da sua carreira, um líder. Isso é maravilhoso. Ou seja, você passeia, você tem uma aventura e ainda assim aprende habilidades e também ganha o seu salário, o seu dinheiro. Isso é incrível. E para falar sobre isso, antes de mais nada, se você gostou desse tema, deixe o seu like, deixe seus comentários, suas perguntas que a gente vai responder depois, tá? Chame seu vizinho, chame seus parentes, seus amigos, porque hoje o tema está maravilhoso. E para falar sobre isso, eu trouxe um rapaz incrível, que é o Fabrício Brito, da Deck4. Olá, Fabrício, olá, seja bem-vindo. É um prazer incrível ter você aqui. Muito obrigado, é um prazer também estar aqui. Você faz um trabalho importantíssimo, muito bacana, nas redes sociais, aqui na rádio. Que legal uma pessoa falar com tanta leveza de um tema tão em voga, né, ultimamente, ainda mais agora que você viu que falaram que mulheres, por exemplo, não podem ser CEOs das empresas.
Rolou essa história e eu já vi, sim, impressionante, né? Ter uma mulher como você, comunicativa, né, empreendedora e dando espaço para a gente falar do nosso negócio é de verdade um privilégio. Eu estou muito feliz de estar aqui. Ah, muito obrigada. Realmente, mulheres também têm a sua posição, né? Eu acho que tem espaço para todos nós. E nós mulheres também conseguimos dominar essa nossa habilidade, né, de gerenciar. Então é muito importante para mim estar aqui falando para você que está nos ouvindo e recebendo você aqui, para mostrar que todos podemos, né, que nós somos capazes de levar ao público um tema tão incrível que é liderança e em todos os nichos de negócio, porque na verdade a liderança é importante para todos, né? Principalmente começando da autoliderança, que é daí que você consegue realmente entender o outro, ou seja, os seus liderados. É verdade. Mas me conte um pouquinho, para quem não te conhece, um pouquinho sobre você, como tudo aconteceu, de repente você está lá dentro de um navio do cruzeiro, como assim? Me conte tudo. Bom, eu sou Fabrício, eu nasci em São Vicente, no litoral de São Paulo, e a minha vida toda, né, eu estudei muito, me preparei muito para assumir os negócios da minha família. Meus pais são comerciantes, então a ideia era que eu fosse o sucessor ali deles, né, no supermercado, nos negócios da família, mas eu, em algum momento da juventude, da adolescência, decidi que queria fazer teatro. E aí ingressei no teatro, para desespero do meu pai e da minha família, né? Fui estudar em São Paulo, na Faculdade de Belas Artes, e estudando na Faculdade de Belas Artes, eu tive contato com essa possibilidade de embarcar num navio de cruzeiro por 3 meses, no período de férias, para fazer uma experiência de 3 meses ali. Nossa. E eu fui. E logo nesse meu primeiro ano, trabalhando a bordo do navio, a companhia me convidou para ir para a Europa para trabalhar no navio mais moderno que eles tinham. Só que a gente está falando de do ano 2000, e o navio mais moderno que eles tinham nem existe mais, já virou sucata lá na Índia. E eu fui para gerenciar o departamento da recreação infantil. Pela minha vocação para o teatro, gostar muito de criança, ter já a experiência da Belas Artes no currículo e tudo mais, eu fui para a área de entretenimento infantil e ali, logo nos meus primeiros meses a bordo, eu comecei a desenvolver um trabalho que até então ninguém na companhia tinha visto. Então eu usei as minhas habilidades manuais, artísticas, criava caça ao tesouro, fazia decoração, criava shows com as crianças. Isso chamou a atenção da direção da empresa, que já tinha um plano de expansão para os próximos anos, e me fizeram esse convite para ser o gerente do entretenimento infantil nesse novo navio, que também não existe mais já, o MSC Melody. Eu fui para a Itália depois da temporada brasileira, para desespero de todo mundo, da minha família, porque investiram na faculdade, queriam que eu terminasse a faculdade. Eu falei, não, vou trancar, estão me dando a chance de ir para fora do Brasil, e eu fui. Eu falei, quando que eu vou ter a chance de a oportunidade, ganhar dinheiro e viajar ao mesmo tempo? Aproveitei a oportunidade e lá comecei essa carreira de gestor do entretenimento daquele navio. Depois começaram a me mandar para todos os navios que eles inauguravam. E aí chegou um momento que eles falaram assim, olha, todo navio que você vai, os resultados são muito expressivos. Você não quer gerenciar a recreação infantil e juvenil de todos os navios da frota? E eu quero. Como é que faz? Não, você vai ter que ir lá para o nosso escritório em Genebra, na Suíça, e você vai criar um planejamento e você vai recrutar as equipes para que eles possam multiplicar o teu trabalho nos outros navios. E foi incrível, foi maravilhoso, criei a mascote da empresa. Depois de um determinado momento, de 2 anos e meio, eu percebi que escritório não é a minha vibe, não é a minha praia. E aí, voltei para o navio, já com uma outra promoção, no cargo de diretor de cruzeiros. E desde o meu primeiro embarque, em 2000, eu sempre tive um cargo de liderança ou de gestão
na companhia. Eu só trabalhei na MSC Cruzeiros. E aí, em algum momento, lá em meados de 2007, eu desembarquei por um período bem curto para abrir uma escola para qualificar pessoas para trabalhar a bordo de navios de cruzeiros. Porque eu estava trabalhando com tudo aquilo e eu falei, gente, eu preciso ajudar os meninos lá da minha quebrada. Eu era do Jockey Club, então eu via ali os meninos e eu pensava, poxa, tem camareira, tem bartender, tem garçom, tem todas essas funções. Será que eu não posso levar isso lá para eles e falar para eles, olha, assim como eu consegui esse trabalho no navio, porque não outros, vocês né? também podem, eu posso ajudar vocês. E aí fiz disso o meu business e até hoje, há 16 anos, eu formo pessoas para trabalhar a bordo de navios de cruzeiros de todas as companhias do mundo todo. Do mundo todo, então não é só no Brasil. Não. Então você coloca para trazer mais pessoas, então de qualquer lugar do mundo. De qualquer lugar. Em qualquer navio da MSC ainda. De todas as companhias. De todas as companhias. Porque a partir do momento que nós ingressamos no mercado, e como o profissional brasileiro ele é muito requisitado nos navios, nas armadoras internacionais, porque nenhuma nacionalidade tem o nosso gingado, a nossa graça, a nossa criatividade. Quando nós queremos ser bons, nós somos. Quando a gente quer ser também o atentado, a atentada, a gente também sabe fazer isso com excelência. Tá. Né? Que reclama, e os direitos, e o processo, né? Então quando o brasileiro quer fazer a confusão, ele é maestro e mestre, e não tem ninguém que faça melhor do que ele. Mas também quando ele quer ser um bom profissional, não existe nenhuma outra nacionalidade, ninguém melhor do que ele. Para você que tem experiência, né? Na verdade, internacional, sabe muito bem dizer isso sobre as pessoas que estão lá dentro do navio. Isso. Né? E o tripulante brasileiro bem treinado, ele vai ser bem sucedido a bordo e quase sempre vai conseguir também conquistar um cargo de liderança no navio. Então tem treinamentos específicos para que as pessoas cheguem lá, por exemplo, como é que faz para ingressar, né? Tem um pessoal aqui ouvindo, os jovens, eu quero, lógico, se eu fosse mais nova eu também ia querer, puxa vida, não tive oportunidade, mas eles estão ouvindo. Como é que faz para entrar? Como é que tudo começa? Como é que faz? Porque tem treinamentos, como é que é? Olha, eu vou te falar uma coisa assim que é muito séria, muito importante. Qualquer pessoa que hoje tenha vontade de trabalhar a bordo de um navio, ela não precisa de curso nenhum para trabalhar a bordo. Se ela fala inglês e se ela tem os requisitos que aquela vaga exige, né, ela pode se apresentar a uma agência de seleção e recrutamento para fazer o processo seletivo para embarcar. Porém, justamente, tratando-se de um nicho muito específico, quando você se prepara, se qualifica, treina, você vai participar desse processo seletivo com muito mais assertividade. Foi pensando nisso que em 2007 eu criei a escola, né, que naquela época então tinha um formato convencional. Nós tínhamos uma sede no Gonzaga, em Santos, que simulavam, vários laboratórios que simulavam o restaurante, a cabine, o bar. Hoje, depois da pandemia, migramos totalmente para o digital. E nós temos uma plataforma de educação à distância, né, onde eu reúno ali os profissionais mais renomados da indústria dos cruzeiros para treinar profissionais de alimentos e bebidas. Então eu estou falando de bar, restaurante, cozinha, governança, duty free, que são os shoppings do navio, recepção, entretenimento, fotografia. Então todas as áreas, todas as funções que são destinadas e que mais contratam brasileiros para trabalharem a bordo dos navios de cruzeiros, existe hoje dentro dessa nossa plataforma na Deck4 um treinamento específico para que a pessoa se prepare tecnicamente, e não só tecnicamente, porque você, como uma boa gestora de líderes, uma boa coach, uma boa protagonista, você sabe que o treinamento ele é extremamente importante para que a gente consiga iniciar uma carreira de sucesso, né? Seja onde for. Então, nós também trabalhamos muito as habilidades, as competências socioemocionais.
inclusive mais do que as técnicas. Mas é muito importante, porque Sim. você vai estar lá, eu acredito eu, né? Eu já fui, eu estive na passeio, né? Então a gente vê as pessoas lá fazendo as brincadeiras, várias pessoas, né, nos ajudando, trabalhando ali. E é interessante ver, né? Cada um deve ter uma habilidade específica para determinada função, que eu acho que isso deve ser, inclusive, mapeado, Sim. né? Para que a pessoa faça esse treinamento para onde ela tem mais dom, né? Digamos assim. Isso mesmo. Isso Esse é o válido. trabalho que nós fazemos. Então, quando esse aluno, quando essa pessoa interessada em trabalhar a bordo, embarca, vamos dizer assim, na nossa plataforma, nós fazemos esse mapeamento por meio de mentorias individuais, personalizadas. Nós temos uma especialista em talentos, que é a Lia Tavares, que trabalhou durante 10 anos nos navios da Royal Caribbean, uma profissional extremamente talentosa, que saiu da função de auxiliar de serviços gerais e chegou à função de oficial, a mais alta patente a bordo, sendo assistente do diretor de hotel, que nós chamamos de hotel manager, que é a segunda pessoa mais importante do navio depois do comandante. Então, olha só, né? O nível e a oportunidade, né? E ela foi treinada conosco dentro de um programa social que nós tínhamos à época em São Vicente, também no litoral de São Paulo, um projeto, um programa da Prefeitura Municipal que se chamava Tripulantes do Futuro. Então, basicamente, nós abríamos 300 vagas por ano na área continental da cidade, também na área insular, e nós qualificávamos esses jovens com cursos de inglês, bar, restaurante, recepção, recreação, enfim, tudo que basicamente existe hoje dentro da nossa plataforma, porque a metodologia é a mesma, e com todo esse preparo, com toda essa qualificação, ela pôde rapidamente, embora 10 anos não seja tão rápido, mas a gente sabe que para chegar onde ela chegou, 10 anos... Precisa, não é tanto assim não, pelo contrário, é bem rápido. É bem rápido. Então ela conseguiu, né, transitar por vários departamentos e chegar a esse lugar. Hoje ela é a nossa especialista em talentos, ela faz um trabalho impecável, fazendo esse mapeamento, esse monitoramento e esse trabalho de mentoria com cada aluno. E aí, um aluno tem um talento específico, o outro tem um medo que tem que trabalhar, o outro tem uma questão que precisa ser desenvolvida. E aí, a gente não quer entregar o melhor camareiro, a melhor bartender, o melhor recepcionista, porque isso a gente já sabe que a nossa metodologia garante. A gente quer o melhor ser humano, aquele que vai aprender a lidar com o choque cultural, porque não é fácil você trabalhar num lugar que existem mais de 52 nacionalidades te gerenciando, cada um diz uma coisa, você tem que lidar com a barreira do idioma, são vários idiomas, você está longe de casa, é a saudade, é a pressão, porque a bordo, resultado, né? Então, se você não está preparado com essas habilidades socioemocionais, você não vai executar um bom trabalho. Então vocês dão esse apoio? Esse é o segredo, esse é o trabalho que nós fazemos para quem quer aí se candidatar a uma entrevista para ingressar a bordo por meio de uma agência de seleção e recrutamento, que são todas parceiras da DEC4 hoje. Nosso índice de aprovação dos nossos alunos é de 97%. De cada 100 alunos que vão se apresentar para as entrevistas, 97 são aprovados. Por quê? Porque a gente ensina um inglês técnico, direcionado. Uma pessoa que está assistindo a gente agora, eu consigo do zero, não tenho nada de inglês. Em quanto tempo eu consigo aprender a ser um tripulante e ser aprovado numa entrevista? 3 meses. Você que está assistindo, você escutou bem isso é incrível. Quer dizer que se você não tem o inglês, você também pode se candidatar. Pode. Eu já achava que não, que você já tinha que chegar falando fluentemente. Você vai se candidatar para a entrevista depois de passar 3 meses se qualificando com a DEC4. Mas de qualquer forma você pode começar do zero. Do zero. Obviamente, assim, a pessoa vai para a área da limpeza, área da cozinha. Existem algumas funções específicas
que esse e tripulante... não exigem tanto, no caso do inglês fluente, como seria, por exemplo, conversar com os próprios passageiros, Isso ou mesmo. Outro nível de serviços, né? Isso mesmo, Sim, isso mas mesmo. aí E é é uma muito... oportunidade também, a pessoa estando em outra função. Não E tem você problema. sabe, assim... E é interessante e importante também. E a gente tem um índice altíssimo de meninos e meninas que embarcam nessas funções, e no segundo contrato, às vezes até no primeiro mesmo, mas basicamente no segundo contrato eles já são promovidos e vão para uma nova função. Sabe? Então, devido ao preparo que eles possuem, que eles apresentam quando eles estão ali a bordo performando, eles já são convidados a migrarem de departamento, a mudarem de função, ganham melhor, né? Conseguem uma posição mais bacana a bordo, com mais qualidade de vida para sair, porque trabalhar no navio também é sair nos portos, aproveitar, curtir, então, conhecer o dá mundo. tempo de sair, passear um pouco, Dá. conhecer. Tá. Claro que a gente tem que ter sempre a consciência Sim, de que, diferente dos hóspedes, com certeza. estamos ali para trabalhar. Sim, mas dá tempo de também dar uma... Total, total. E assim, o mais legal de passeada. tudo, passear é bacana, né? Ter essa experiência internacional é maravilhoso. Mas vamos falar de uma coisa? O salário em dólar, hoje, essas posições iniciais que eu te falei, da limpeza, para lavar prato, essas funções que não exigem tanto inglês, eles pagam $1.000 por mês. Num lugar onde você não tem despesa com supermercado, você não tem despesa com acomodação, você não tem despesa com saúde, porque tudo o navio oferece, né? Então, o que acontece? Você vai ganhar $1.000 e $1.000 só para você. Depois de 9 meses, quando você desembarcar, você vai ter lá acumulado os seus $9.000 e você volta para a terra com todo esse dinheiro. Claro que você não vai voltar com todo esse dinheiro, porque você vai ganhando ali no seu cartãozinho, que eles chamam de cruise card, né? O ship money. Então, o dinheiro vai sendo colocado ali naquele seu cartão, que você vai mandar para casa por meio de um aplicativo de transferência de renda. Quantas pessoas hoje não ajudam suas famílias? Quantas famílias não foram beneficiadas por meio desses programas sociais que nós temos, por meio do trabalho a bordo? Existem funções hoje, nós temos alunos que estão ganhando uma média de $4.500, $6.000 por mês com 18, 20 anos de idade. O que é incrível, né? Porque onde você vai ter uma oportunidade dessa aqui, pelo menos no Brasil, com essa idade, não consegue, porque você nem se formou ainda, não tem uma faculdade ou uma escola técnica, ou alguma coisa que possa proporcionar isso. E eu sempre falo para as pessoas, para os pais, para as pessoas que às vezes têm dúvidas, né? Os meninos são muito cobrados, a gente na juventude é muito cobrado com 17 anos. O que você vai fazer? O que você vai ser, né? o que você escolhe. Qual faculdade, qual caminho, qual rumo que você vai ter para a sua vida? E às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. E eu sempre falo assim, tá tudo bem não saber o que você quer. Aproveita então esse momento e vai para o mundo. Vai trabalhar no navio, vai entender o que é ser coordenado, gerenciado, supervisionado, trabalhar sob pressão. E ainda com tudo isso acumular uma experiência de aprendizado de novos idiomas, né? De vivência. Habilidades. E aí depois você pode parar e pensar, pô, agora que eu já estou mais maduro, agora que eu tenho um pezinho de meia, eu tenho amigos que foram, que propuseram para os seus filhos que eles embarcassem só quando eles tivessem de fato a decisão que rumo eles queriam tomar na vida, que eles descessem do navio. E quantos, por exemplo, não entraram na medicina, na engenharia, em tantos cursos que às vezes, se ficasse em terra, não teria condições de fazer. Eu tenho um amigo que está terminando medicina agora, só com o dinheiro que ele juntou no navio. Olha só. Né? Então, o navio, ele não é uma profissão, ele não é uma área que vai durar para a vida inteira. É para você ir ali, conhecer o mundo, fazer um pé de meia, se tornar um cidadão do mundo e depois voltar e organizar a casa. E essa experiência pode proporcionar, então, esse direcionamento, porque quando você ganha essas habilidades, você consegue entender a si mesmo o que você pode, até onde você vai, né? Aí você, poxa, então eu posso ser isso, eu posso ser aquilo, eu sou aquela pessoa que pode dar certo, posso ter sucesso. Entendeu? Ganha autoconfiança, né?
amadurece, né? Porque são jovens, Total. é muita coisa acontecendo, né, para eles dentro do navio, que faz isso, eles crescerem como pessoas mesmo, né? Porque Isso é imprescindível para você depois seguir em frente na sua vida, né? Porque você sai do ensino médio e aí você pensa assim, tá, o que eu vou fazer agora da minha vida? Vou ganhar um salário, 1.000 e tantos reais, se eu tiver sorte vou ganhar um pouquinho mais, vou trabalhar com vendas no shopping, aí ganho comissão, mas a nossa juventude e a nossa população de uma forma geral, ela está acostumada a sobreviver, não a viver, né? Eu aprendi aos 20 anos o que era viver. E até dias atrás, quando estava a bordo, eu vivi. Eu vivi as festas mais loucas, incríveis em Mykonos, em Ibiza. Eu conheci a Sofia Loren, eu conheci vários artistas incríveis. Eu conheci a Xuxa, eu fiz o cruzeiro do Roberto Carlos. Eu conversei e jantei com a Xuxa num restaurante japonês dentro do navio. Produzi todo o cruzeiro dela. Eu vivi tantas coisas incríveis. Eu jantei nos mais incríveis restaurantes na Grécia, na Itália. Eu vivi coisas absurdas que, se eu falo, as pessoas não vão acreditar. E se você não estivesse lá, você não ia conseguir. Nunca. E eu entendi, como que você colocou de uma forma tão exemplar, eu entendi que eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar início ao projeto que eu quiser, porque hoje eu acredito em mim. Não é esse cerceamento ou essa escassez de um país sem esperança, tão difícil de sobreviver, é difícil até de sobreviver. Sim. Né? A nossa juventude olha para essa loucura que virou esse país, essa polarização da política, que não tem discussão, que não tem debate, que não tem estrutura para se construir um futuro. E qual é a alternativa que eles têm? Eu já dou de cara a alternativa: foge, vai embora. Vai embora. Vai embora um período, porque uma hora você vai ter que voltar. Suas raízes estão aqui, sua vida está aqui. Mas indo, você se engrandece, você não deixa, você se torna imbatível, você não deixa ninguém te machucar. E você tem as oportunidades na sua mão para fazer o que você quiser. E aí, quando você faz, você encontra o que você precisa, a sua essência, a sua força, a sua coragem. Só o fato de você sair de onde você está, né? Da zona de conforto, né? Onde você se encontra e se aventurar. Claro que é um risco que dá para controlar, né? É um risco, mas é um risco que tem oportunidades. E é isso que faz você ser diferente dos demais. Quando você se integra novamente no mesmo local onde você estava, você traz uma outra vivência e uma outra experiência, que isso te engrandece mediante os demais. Muita gente quer ser protagonista da sua própria vida. Não quer ser coadjuvante, né? Eu, por exemplo, eu não queria ser coadjuvante. Eu vou falar pra você uma coisa que eu faz muito tempo que eu não falo sobre isso, assim, mas eu olhava pra minha realidade lá no Jockey Club, eu era um menino que nasci numa família privilegiadíssima, né? Tinha acesso às melhores escolas, tive uma educação incrível, só que eu olhava o meu entorno e eu falava assim: eu não quero essa vida pra mim. Eu não posso acreditar que a vida é São Vicente, Santos, Praia Grande, a Baixada Santista. Eu já tinha esse olhar, porque eu tinha vontade de ser ator, então eu olhava para aquilo tudo da TV, aquela glamourarização toda, e eu falava assim: eu quero viver isso, eu quero ter a chance de viver essas coisas incríveis. Eu olhava para o meu redor e via a realidade das pessoas, as pessoas que trabalhavam para os meus pais, e eu falava: não, eu não quero isso para mim. Então eu fui crescendo uma criança muito inquieta, que queria ser protagonista da sua própria história. Eu podia, por exemplo, hoje estar muito confortável sendo gestor das empresas dos meus pais. Mas eu tenho a felicidade de trabalhar com o que eu amo. Eu não ganho o mesmo dinheiro dos meus pais. Meus pais, eles estudaram até o ensino médio, a minha mãe, meu pai fez até a 3ª série,
mas eu nunca serei o homem potente, incrível, maravilhoso que é meu pai. Meu pai construiu um império e ele estudou até a 3ª série, com a ajuda da minha mãe, que é maravilhosa. São 2 protagonistas também das suas histórias, mas são as histórias deles, que não faz parte da minha felicidade. Cada um vive a sua história. Cada um vive a sua história. Foi um pouco frustração para eles eu não seguir com os negócios? Talvez tenha sido. Talvez um dia eu vou ter que assumir. Mas, até hoje, eu faço aquilo que eu gosto. Aquilo que eu amo. Tem dias que são difíceis, eu vou dormir triste, eu vou dormir decepcionado, mas eu estou fazendo aquilo que eu amo. Estou ajudando as pessoas a mudarem de vidas. Já são mais de 35 mil vidas transformadas ao longo desses 16 anos, trabalhando com formação profissional para navios de cruzeiros. Então, eu só tenho essa autonomia, essa força, porque o navio me deu isso. Porque se eu tivesse sido um jovem que talvez estava destinado ali a trabalhar com estágio na prefeitura, a trabalhar na padaria da esquina do bairro, de casa, a ter um trabalho no shopping. Digamos que na nossa região, uma pessoa bem-sucedida, ela trabalha ou no poder público, ou no Grupo Mendes, ou no Porto. É o que nós temos. Né? Então, assim, quais são as perspectivas que a juventude tem? Então eu acho que todo jovem que se sente inquieto, que não quer vá testar outra realidade. Depois volta com dinheiro para comprar a sua casa. Eu tenho alunos, nós fizemos 2 anos um programa de qualificação profissional dentro do Instituto Neymar, na Praia Grande, ali no entorno do Glória, do bairro Glória, que é um dos lugares mais perigosos da Baixada Santista. Nós qualificamos 200 jovens, os 200 jovens embarcaram nos navios da Costa Cruzeiros. Eu tenho um aluno que embarcou ano retrasado e que esse ano já comprou a casa de frente para a praia. Olha. Com 20 anos, 21 anos. Então, não é sobre deixar o Brasil, não é sobre abandonar a sua vida, a sua realidade, é sobre ir, fazer o pé de meia, criar um alicerce que infelizmente o nosso país vai te dar com muita dificuldade. Se você tiver sorte, você vem, você compra a sua casa, você aprende novos idiomas, porque aí quando você volta com um bom currículo, você consegue abrem as portas. Né? Uhum. Me diga uma coisa, já que nós estamos falando em receber em dólar, né? Que maravilhoso, e receber bem habilidades, experiência, aventura, trabalho e oportunidades, a gente tem também, por exemplo, eles são muito jovens, né? Sendo muito jovens, eles precisam de orientação, com certeza. E recebendo esse dinheiro, como será que eles investem? Como será que eles fazem com esse dinheiro? Vamos fazer uma pausa para falar sobre o Caio. O Caio Mete Dinheiro é o meu patrocinador e ele fala sobre finanças. Ele é um planejador financeiro e com certeza ele ajudará muito as pessoas, né, principalmente os jovens, a entender a importância de você saber usar o dinheiro. Inclusive ele até fez Ele esteve no nosso evento, isso. Conte um pouquinho. Nós tivemos um evento, nós temos um evento anual, que nós reunimos os mais importantes players da indústria dos cruzeiros. Então, já tivemos o ministro, o presidente da Autoridade Portuária de Santos, o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos. Então, todos os anos a gente reúne um timaço de especialistas para falar com esses jovens. E ó, vou te falar uma coisa, tá? É espírito jovem. Porque para trabalhar a bordo dos navios, você pode ter 40, 50, 60, não tem problema. Tem que ter um espírito jovem, tem que ter a vontade de se jogar e viver essa experiência. Olha, então não tem idade. Não tem idade. Vocês estão ouvindo que tem oportunidade para todo mundo. Ó, mas existem os requisitos. Sim, sim. E aí quanto mais maturidade esse profissional que está se candidatando apresenta... maiores os requisitos. Isso aí. Vamos escutar o Caio então.
Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? 90% dos empresários no país ainda não conhecem as chamadas operações compromissadas, um mecanismo de investimento de curtíssimo prazo que faz render aquele financeiro que entra e sai do caixa da sua empresa. Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investido com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como o CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitidiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar o capital de giro da sua empresa? 90% dos empresários no país ainda não conhecem as chamadas operações compromissadas, um mecanismo de investimento de curtíssimo prazo que faz render aquele financeiro que entra e sai do caixa da sua empresa. Basicamente, você empresta o dinheiro para um banco ou instituição financeira e, em troca, eles te emprestam títulos entesourados por uma porcentagem do CDI. Ao final, esses títulos são vendidos de volta para o banco e você recebe o valor investido com juros. E o melhor de tudo, é uma operação isenta de IOF, diferentemente de outras aplicações como o CDB de liquidez diária. Meu nome é Caio Mitidiero e se você quiser saber mais sobre essa operação, te faço um convite de me seguir nas redes sociais. Até a próxima. Empresário, você sabia que existe uma maneira fácil, segura e eficiente de rentabilizar? Voltamos. Vamos então continuar falando sobre investimento, né? Isso. Sobre o que, por exemplo, os jovens precisam se preocupar, porque tudo bem, eu estou lá, no navio, estou ganhando meus dólares lá, que maravilha. O que eu vou fazer com isso se eu não tiver juízo, né? Isso eu preciso ter o dinheiro para, como você falou, muitos jovens conseguem a casa própria, conseguem fazer uma universidade, porque eles souberam investir, souberam fazer com que o seu dinheiro fosse válido, né? Que fosse aproveitado de maneira inteligente e não torrar tudo de uma hora para outra, porque daí o que adiantou você ir lá, né? Como é que funciona isso? Olha, educação financeira é algo que não pertence muito à realidade do brasileiro, né? Então, o que nós fizemos? Lembra que eu te disse que a gente tem um trabalho muito forte com essa questão das competências, das habilidades socioemocionais? Educação financeira faz parte disso. Com certeza. Né? Então, nós temos um módulo que se chama Formação Profissional do Tripulante, que é um módulo dentro da plataforma que vai dar todo esse alicerce para que esse profissional possa de fato ser um protagonista quando ele está a bordo. E ali dentro desse módulo, que tem mais ou menos umas 60 aulas, tem aulas de educação financeira, né? Inclusive nós estamos já conversando com o Caio Mitidiero para ele criar um módulo específico só de educação financeira, e ele, por ser também um assessor de investimentos, vai criar para a gente um trabalho dentro da plataforma para ajudar esses tripulantes, esses futuros tripulantes, a como planejarem o seu primeiro 1 milhão trabalhando a bordo. Olha que maravilhoso. E é super possível. Super. Um dia tomando um café com ele estava me perguntando, mas quantos anos você ficou a bordo e tal? Qual era a média dos seus salários e tal? Aí fui ali conversando com ele e falei assim, Fabrício, você sabe que durante esses 20 anos que você ficou a bordo, se nos primeiros anos você juntasse R$1.000 por mês, depois você juntasse como o seu salário já estava quase que 3 vezes mais do que você ganhava no início, mais uns 2.000, e depois fosse aumentando isso, nesses 20 anos você já teria juntado 1 milhão. Além da grana que você usa para fazer as suas coisas. Sim, você estaria direcionando uma parte somente, né, para investir. Aí como eu tenho muitos amigos que hoje investem, porque hoje a garotada quer investir, né? Está mudando essa mentalidade dos jovens hoje? Tá, mas é uma mentalidade errada, porque eles veem na internet essa coisa de criptomoeda, eles acham que é tudo fácil. Hoje, por tudo ser superficial, raso, rápido, né? A vida passa em 15 segundos para todo mundo, as pessoas acham, por exemplo, a juventude, aí sim, agora especificamente falando da juventude, eles acham que, não, vou viver de renda. Vou ali, vou entrar num programa de investimentos e não vou trabalhar a vida inteira, porque eles não querem trabalhar, né? É um perfil dessas novas gerações, né? Diferente das nossas, assim. Então, eles trazem muita coisa bacana
de arrojo, de tecnologia, de criatividade, né? Mas, ao mesmo tempo, tem algumas coisas que me preocupam muito enquanto um educador. Então, assim, eu ouvia muito de alguns colegas, não, eu quero, quando chegar com meus 40 anos, não precisar trabalhar mais. Vou viver de investimento. Eu desconheço alguém, no Brasil, pelo menos, de forma correta e ética, que com 40 anos não trabalha e vive de renda. Que só vive de aplicação, de investimento, essas coisas. E conversando com o Caio, realmente isso não existe. Porque até para você viver do dinheiro dos investimentos, você precisa trabalhar todo dia. Você tem que coordenar planilhas, você tem que pensar nos... agora eu esqueci o nome. Nos ativos. Você tem que gerenciar aquilo que você já investiu. Você não pode largar tudo isso e dizer não vou fazer mais nada. Pois isso não existe. E essa galera de hoje é uma galera que tem tudo fácil, quer tudo rápido, tudo fácil, e acha que vai ser tudo assim, como num passe de mágica, né? Mas que bom que o Caio me tirou essa dúvida e disse que não é desse jeito, tem que trabalhar muito, sobretudo para você conseguir ter essa tranquilidade, né? Mas sim, que você consegue, juntando a longo prazo uma quantia e obviamente, devido à proporção, aumentando isso conforme você vai ganhando mais a bordo, você consegue depois, como eu, de um período de 20 anos, sair com R$1 milhão. Então, quer dizer, ninguém precisa ser doido como eu fui de ficar 20 anos trabalhando no navio, né? Tem muita gente que vai lá para ficar 4 anos, 5 anos, juntar a grana para comprar o seu apartamento, para investir no seu negócio. Mas já que você também está indo para lá, por que você não junta um dinheirinho todo mês e você já vai colocando isso numa aplicação, né, com assessoria de um profissional como o Caio, por exemplo, e depois, sei lá, de 4 contratos, 5 contratos, você ainda vai ter uma super grana na poupança para poder fazer o que você quiser, né? Então isso que você disse é muito importante, porque quando eu embarquei em 2000, não tinha ninguém falando sobre investimento, não tinha ninguém dando suporte para futuros tripulantes, era uma atividade muito nova, relativamente ainda é nova, porque é pouco divulgado, né? Por que é pouco divulgado? Porque não é CLT. Você não vai ter 13º, você não tem fundo de garantia. Isso é uma coisa cultural, né? De você achar que você tem que ser CLT para você realmente conseguir um resultado. Isso aí é relativo. Eu acho que, diante dessa oportunidade que você está dentro do navio, ganhando em dólar, por que precisa ser CLT? Pois é, mas muitos brasileiros acham que tem que ser assim, e os que são despreparados. Não estou desfazendo disso. Não, a CLT ela é super importante, relevante, são os nossos... Mas eu digo assim, se existe essa oportunidade de você estar de uma outra forma, se resguardando e conseguindo ganhar, né, de uma forma muito maior, né, e de uma forma legal, onde você tem oportunidades, aventuras e tudo mais, lógico que é muito melhor. E existem os prós e contras, como existe em qualquer trabalho, né? Então, assim, qual é o trabalho que vai te dar a chance de viajar o mundo inteiro? Você dorme na França e acorda na Itália, né? Qual é o trabalho que te permite fazer isso? Juntar uma grana legal, conhecer gente do mundo todo, aprender novos idiomas, se tornar um profissional de alta performance, né? Você vai trabalhar 11 horas diárias, todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado. Fácil, né? Não é. Não é fácil. Mas... É cansativo, é desgastante, é terrível, mas é o que eu digo. Você vai adiantar um lado importante da sua vida, né? Imagina que se você embarca hoje com 18 anos de idade, com 23, 24, você já juntou a grana, você já tem o seu apartamento, o seu negócio montado, um bom fundo de investimento para você viver a vida toda. E aí você vai, é uma adaptação difícil depois quando a gente volta, mas você vai ter que entender que você vai viver com um salário de 3 mil, 4 mil reais por mês. Não é mais aquele salário do navio 20 mil, 25 mil reais por mês, né? A menos que com essa oportunidade você consiga um outro trabalho onde te dê essa oportunidade maior, porque você já tem essa experiência do inglês, tudo isso que você traz na sua bagagem, né, de currículo, isso com certeza é um diferencial. Isso mesmo. Às vezes, por exemplo, eu tenho alguns colegas que embarcaram
e embarcaram com o propósito só de juntar uma grana para comprar uma casa, e lá dentro do navio eles entenderam, não, vou ficar mais 2 anos, que eu quero abrir uma rede de franquias, de fast food, e não sei. Olha a cabeça das pessoas como muda, né? Então, assim, novas perspectivas. Muita gente, sabe, vai motivada pela vontade de ajudar a mãe. Isso é muito bonito. E eu não precisava de dinheiro, né? Eu fui porque eu queria viajar, e eu fui porque me dava nervoso a ideia de ter que morar em São Vicente o resto da vida e não sair daqui para conhecer o mundo, sabe? Então, eu tinha um ciricutico, eu queria ir embora de qualquer jeito. Mas... e assim, eu como eu te disse, eu fui muito privilegiado, né, de ter nascido numa família que pôde me dar muita estrutura, muita base. Então, diferente da maioria das pessoas, eu não fui buscar dinheiro. Eu fui buscar experiência. Eu dava aula, eu era professor de educação artística, eu estava fazendo a Belas Artes, como eu te disse, e eu dava aula de artes plásticas nas escolas, e eu falava do Egito, eu falava da Grécia, e eu falava assim, gente, estou falando de um negócio que eu nunca vou ver na minha vida. Dando aula no estado, nunca que eu vou conseguir. A gente ia lá na loja, na agência de viagem, via o preço da viagem e falava, imagina que dando aula como professor aqui no Brasil eu vou conseguir um dia fazer uma viagem. E aí, quando eu tive a chance, eu falei, não, agora eu vou agarrar isso daqui e vou fazer desse limão uma limonada. E fui para viajar, para conhecer o mundo. Então, chegava na Itália, eu queria ir no melhor restaurante, eu queria viver a melhor experiência, né? Então, tinha lá um tour específico destinado para fazer uma visita no ateliê do Michelangelo. Era lá que eu queria ir, entendeu? Era caríssimo, ninguém pagava, eu ia. Porque aquilo era uma cultura que eu precisava, enquanto artista que imaginava que seria, que eu precisava ter. Era uma oportunidade única de você estar ali naquele momento e aproveitar. Única. Estamos lá na Piazza São Marco, em Veneza, e aí tem o restaurante mais caro. É lá que eu quero ir. Por quê? Porque eu já tinha uma ideia que eu ia trabalhar com formação, com hotelaria, com excelência em serviço. Então eu queria viver aquilo para poder ter propriedade para falar para os meus alunos o que eu tinha que fazer. Então, de certa forma, era um investimento. Claro, também consegui juntar dinheiro, comprar apartamento, comprar carro, fazer isso, fazer aquilo, tudo normal. Mas, como eu não fui motivado pela grana, eu pude me dar ao luxo de viver outras experiências que muita gente às vezes não vai e fica ali, não, juntando cada euro, cada dólar para poder chegar em casa e ajudar em casa. Eu tenho amigos que tiraram seus filhos da escola pública e hoje os meninos estão entrando na faculdade e, por conta dos pais estarem a bordo trabalhando, conseguiram estudar em escola particular a vida toda, né? Então, é de fato uma oportunidade que transforma a sua realidade, a realidade da sua família e a realidade do seu entorno. Quando eu te disse dos meninos do Instituto Neymar, que nós tivemos esse privilégio de trabalhar com eles durante 2 anos e hoje fazendo os programas sociais que a gente faz no Brasil inteiro, a gente tem um projeto chamado Jovens Tripulantes. Esse programa social da DECFOR, ele prioriza o acesso de pessoas negras, trans, travestis, descendentes dos povos originários e, mais do que tudo, que é uma coisa minha pessoal, meninos de 17 anos, que em teoria não podiam ainda fazer o curso, que estão na rede de abrigos. Porque esses meninos, quando completam 18 anos, eles precisam sair do abrigo. E como eles não foram adotados, eles não têm para onde ir. Muitos vão para o crime, outros vão para a rua e vivem essa solidão que deve ser uma coisa terrível de não ter um colo, de não ter uma família. Porque ninguém adotou. E aí, hoje eu trabalho assim incansavelmente para chegar nessas pessoas, né, para que elas possam fazer o curso, para que elas possam se candidatar a essas vagas e quando tiverem os seus 18 anos completos, fazerem as malas e embarcar para serem adotados pelo mundo e não ter que viver uma vida... Não dependentes. Bom, você falou, essas pessoas, né, esses jovens, para eles fazerem esse curso, para eles não têm condições.
Isso realmente é gratuito para eles, então? É gratuito. Para eles? Gratuito. Que bom que você tocou nesse assunto. É importante, a DEC porque For, às vezes alguém está nos escutando, pode ajudar mais pessoas que estão lá, conhece alguém para indicar. que legal você ter falado disso. A DEC For, ela é uma fundação. Nós, quando migramos para o digital, nós éramos uma escola, e quando migramos para o digital, nós entendemos que o nosso trabalho social, ele era muito mais forte. O nosso trabalho social, ele sobrepõe, ele acaba sendo o protagonista. E aí tudo que a gente fazia enquanto empresa privada, como uma startup de tecnologia, a gente via que ficava como coadjuvante. Então, em tratativas com alguns ministérios, alguns lugares onde a gente ia apresentar o projeto para captar recurso para viabilizar esse projeto no Brasil inteiro, nós entendemos que, ao invés de continuarmos atuando como uma startup de tecnologia e educação, o mais adequado seria transformar a DEC For numa fundação, numa empresa do terceiro setor. Então, há 2 anos, a DEC For existe há 4, há 2 anos somos uma entidade do terceiro setor. E agora a gente protagonizou esse trabalho social que nós fazíamos, então por meio de parcerias, editais, né, emendas, a gente consegue manter esse trabalho que oferece uma vez ao ano essas 300 vagas totalmente gratuitas para as pessoas em situação de vulnerabilidade, para que elas possam fazer o curso também. Mas Fabrício, como é que a DEC For então se sustenta? A DEC For se sustenta comercializando também o mesmo curso para quem não tem a situação de vulnerabilidade. Para quem tem condições. Por enquanto, que já fecharemos um convênio com o Porto, com o Ministério, com a Fundação Bradesco, com o Itaú Cultural, sei lá como é que a gente vai fazer, mas a gente está batalhando, estamos nos qualificando, indo buscar a formação necessária para que a gente consiga esse dinheiro. Existe muito dinheiro, tanto nas secretarias de assistência sociais, nos conselhos municipais da criança e do adolescente, existe muito dinheiro que é destinado para essas ações sociais de formação profissional. Então, basta passar pelo crivo, né, dessas entidades, dessas associações, enfim, ministérios, para que vocês sejam aprovados, porque, na verdade, teria como apoiar vocês nesse quesito. Né? O mais importante que é a contrapartida, né, que todos esses captadores, todos esses provedores de recursos pedem para as associações, para as ONGs, enfim, são provas sociais. E nós temos 35 mil vidas mudadas. Que uma prova. Né? Mais que uma prova. A gente tem esses relatórios, a gente sabe de onde vêm essas pessoas, a gente sabe os impactos econômicos, culturais e sociais que o nosso trabalho causa em algumas comunidades, né? Então a gente tem tudo isso. Agora estamos aprendendo também a performar enquanto uma entidade para apresentar esses resultados, captar esses recursos e fazer a coisa acontecer. Mas eu quero muito, assim, eu sonho muito em chegar a uma fundação, a um lugar que possa olhar conjuntamente a questão dos meninos e meninas de abrigos. Porque me dói o coração pensar que uma pessoa faz 18 anos e ela vai ser colocada para fora. Sem nenhuma estrutura. Sem nenhuma estrutura. Isso aí é muito ruim mesmo. Então, seu trabalho é maravilhoso, né? Seu trabalho é incrível. Seu trabalho é assim, realmente como você falou, é um trabalho de protagonista. É por isso que você está aqui. É um trabalho de muitos protagonistas. Sim, mas digamos assim, você é o líder. Você é o líder. O líder idealizador, né? O líder encantador de pessoas, né? Porque isso é um encantamento, né? Trazer as pessoas para te assessorar, né? É uma equipe incrível que está com você. Você encanta almas, na verdade, né? De trazer essas pessoas para ajudar outras pessoas. E isso é incrível, porque
onde nós vemos essas ações, né? Essas motivações, né? Nós não vemos. Então, trazer isso até as pessoas que precisam, né? É assim, incrível. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado pelas palavras, me deixa muito emocionado. Mas também é importante eu dizer que quando, um pouquinho antes da pandemia, nós estávamos migrando para o digital, eu tinha decidido não trabalhar mais com isso, né? Nós tivemos um episódio aqui em São Vicente, que um prefeito, quando ele assumiu a gestão em 2012, ele assumiu em 2013 e ele baniu esse projeto que nós tínhamos aqui chamado Tripulantes do Futuro. Ele extinguiu o projeto. O projeto qualificava cerca de 800 jovens por ano. E eu não imaginava, porque eu imaginava quando eu tinha minha juventude ali, dando aula, iniciando a minha carreira, eu já fiz essa atrocidade de entrar numa sala de aula e falar que depressão era coisa de quem tinha uma louça para lavar ou quem não tinha um propósito de vida. Mas, graças a Deus, a gente cresce, amadurece e aprende. E eu aprendi na raça, porque eu entrei em depressão quando aconteceu isso. Quando arrancaram de mim o meu propósito, eu fiquei tão desnorteado, eu não sabia para onde caminhar. Embarquei um período, fiquei a bordo, e nesse retorno eu encontrei duas pessoas importantes, que foi o Felipe Pinheiro, que me conectou ao André Vieira Portuga, que hoje é o presidente da DEC4, e que faz a DEC4 e os jovens tripulantes terem um solo fértil e um alicerce forte para ser edificado, para mudar todas essas vidas. Então, eu sou, sim, talvez uma das peças importantes desse projeto. Ele nasceu da minha vontade de mudar a vida das pessoas. Eu sou o protagonista, mas nenhum protagonista se desenvolve se ele não tiver uma boa base, né, ao seu lado. Então, eu tenho uma equipe incrível, fantástica. E embora eu seja o protagonista, isso é muito louco a gente estar falando sobre isso, porque o protagonista só consegue brilhar se ele tiver uma retaguarda bem feita. Se ele não tiver uma retaguarda bem feita, ele não vai brilhar. Então hoje eu tenho o André que, primeiro de tudo, não fez eu desistir do meu sonho. Porque eu poderia ter desistido. Né? O prefeito que assumiu aqui, ele jogou um balde de água fria no meu sonho. Além da questão do sonho, de me tirar do meu projeto, ele ficou me devendo quase 100 mil reais. Né? Na época. Então, assim, isso tudo me causou um turbilhão de sentimentos, né? Era um dinheiro importante, eu tinha uma equipe, eu tinha professores, eu tinha uma estrutura administrativa. Então, o cara simplesmente assume a prefeitura e ele tira uma coisa de você. E aí? Tá, mas e agora? Como é que eu faço? Se vira, irmão. Não, mas e as pessoas? E os jovens que estavam aguardando para... Com certeza, com aquela esperança, né? Então, assim, foi muito difícil lidar com tudo isso. E eu fiquei muitos anos sem atuar nesse segmento. Foram 6 anos de ato que eu voltei para os navios, que eu fiquei trabalhando a bordo. E aí, quando você encontra uma pessoa que pega na sua mão e fala assim, olha, eu tô junto. Eu não vou desistir. Não é o meu sonho, não é o sonho do André. Mas ele me faz acreditar que, olha, vai, eu tô aqui por perto. Aconteceu qualquer coisa, eu tô junto. E isso me faz pensar, Eneida, sabe quando... Você já ouviu algum ditado assim? Quando algo tem que ser seu, isso dá um jeito de voltar para você? Sim, esse era o seu propósito. Logicamente, esse seu propósito era tão grande, tão forte, que ele fez diferença. Fazendo diferença, ele ganhou a simpatia de outras pessoas.
e ganhando a simpatia de outras pessoas, com certeza virou, digamos assim, para quem acredita, uma energia boa que foi, que transitou em todo o espaço e o ambiente onde tinha que transitar. E isso, com certeza, te trouxe novamente de volta aquilo que você queria, porque acho que a gente tem sempre, eu acredito que a gente tem um propósito na nossa vida em estar aqui. E a gente precisa encontrar esse propósito para nós, né? Para que a gente possa efetivamente ser feliz e fazer por onde acontecer, ser um protagonista. É claro que ninguém é sozinho, Todo mundo tem ajuda, todo mundo precisa de apoio, todo mundo encontra pessoas especiais no caminho. Então, por isso que eu digo, o importante é a nossa jornada que nos leva a um destino que não é um destino, a gente constrói esse destino, né? E faz com que a gente chegue lá para realmente realizar o que a gente veio realizar. E que bom que você encontrou isso, que bom que você voltou para isso, porque você voltou para aquilo que você ama, né? E por isso que as coisas que a gente, quando a gente faz, a gente ama, a gente encontra o nosso propósito, traz tanto sucesso. E por isso que é importante que as pessoas, elas prestem atenção nelas mesmas, sabe? E encontrem dentro de si o que elas precisam encontrar, né? A energia, a autoconfiança, né? A autoliderança, porque elas fazendo essa transformação nelas mesmas, né? Com a ajuda de alguém, porque sempre é bom ter alguém, um profissional especializado, elas podem sim serem o que elas quiserem ser. Como você mesmo disse, pode sim, é possível. Então, você que está nos ouvindo, acredite. Acredite naquilo que você pode ser e aquilo que você pode fazer. Porque você pode. Você, com a ajuda de alguém, você consegue chegar aonde você quer chegar. Ser um líder de si mesmo, ser um líder de uma equipe, ser um líder de uma empresa e ser realmente um sucesso. Não é? Assim como nós temos aqui o Fabrício. Eu estava aqui olhando agora a sua camisa, né? Protagonista. E eu acho que é isso, assim, quando eu pensava em fazer teatro e eu tinha o sonho de ser ator, claro, tem o fato de eu ser exibido, de eu gostar de câmera, de gostar de falar. É uma aptidão que eu tenho. Eu gosto de comunicar. Eu nasci com esse dom da comunicação, né? E professor é comunicação. Mas falando da coisa do protagonismo, eu, de certa forma, o teatro, eu queria um espaço, eu queria ser protagonista, eu queria estar na Malhação, eu queria ser ator da Globo, porque eu queria falar, eu queria que a minha voz chegasse a algum lugar, transformasse a vida das outras pessoas. E quando eu fui para o navio para fazer um trabalho de 3 meses, fazendo uma faculdade, com outros sonhos, e eu chego no navio e é me dado um microfone, um palco, um monte de hóspedes querendo tirar foto com a gente o tempo inteiro, eu me senti protagonista. Então aquele sonho que eu tinha de ser ator, quando eu entro no navio e percebo que, calma, aqui eu também sou feliz. Eu não preciso do teatro, da câmera, da televisão. Calma, não é o teatro, é o protagonismo. É estar ali com aquele propósito, estar ali se sentindo alguém real, né? Alguém que acontece, que leva uma mensagem. E olha, tá tudo bem você não ser protagonista. Durante 6 anos, que foi esse ato que eu fiquei longe da indústria dos cruzeiros, eu não fui protagonista. Claro, eu fui assessor de imprensa aqui, eu fui gestor de mídias ali, eu fiz algumas coisas. A gente tem destaque? Tem destaque porque você vai se destacar onde você for, porque é teu. Eu também tenho um pouco dessa característica, né? Mas eu também entendia que nesse momento que eu estava afastado do que era a minha missão de vida, eu tinha que dar um passo atrás, eu tinha que recuar, porque eu estava assessorando um governador, porque eu estava ajudando uma amiga na empresa dela, porque eu estava fazendo um trabalho de gerência em algum outro lugar, né? Então naqueles momentos eu entendi que, opa, deixa eu dar um passo para trás
sair de cena, porque agora eu estou aqui dando apoio, dando suporte. E naquele momento eu não era protagonista. Mas a gente não vai ser protagonista a vida inteira, o tempo todo. E a grande delícia de você saber ser protagonista e entender o que é ser protagonista é também dar espaço para os outros brilharem. Então hoje o meu trabalho é formar pessoas para elas brilharem, para elas serem protagonistas das suas próprias histórias. Eu já fui da minha, mas hoje eu quero ser um desenhista de histórias de sucesso, junto aos meus parceiros, ao André, à Lia, ao Christian, a Simone Miele da WPL que ajuda a gente, a toda a galera do BNI, que é um grupo de negócios que nos deu o privilégio de ter um espaço ali para poder conhecer novos empresários, para fechar novos negócios, para apresentar o nosso trabalho. Então é um privilégio. Quando você fala, né, que é uma coisa de energia, nem nos meus mais insanos sonhos eu pensei que um dia eu ia ser convidado para participar do BNI e conhecer tanta gente incrível, sabe? Então é isso, é energia. Você entrega coisa boa, que coisas boas virão inevitavelmente para você. É preciso acreditar e agir, né? Então, quando a gente se mexe, as coisas mudam. A gente consegue colocar em prática muitas coisas que a gente aprendeu e ajudar os outros também a colocar em prática. E isso faz parte de uma jornada de vida, né? De uma escolha. Portanto, as nossas escolhas, elas são imprescindíveis. O que você está fazendo? Qual é a escolha que você está fazendo para a sua vida? O que você está escolhendo? Você está escolhendo ir atrás do seu sonho? Você está escolhendo fazer o melhor por você e pelas pessoas que estão ao seu redor? Você está se liderando? Você está ajudando os seus liderados? Em que posição você está? Aqui nós trazemos insights para você que está nos escutando, para todas as pessoas que forem escutar depois, para que elas pensem, reflitam e tenham e façam a diferença na vida de outras pessoas, como empresários, seja como empregados, seja em que função for, mas que sejam líderes de si mesmos, em primeiro lugar. E sendo líder de si mesmo, você consegue ser um protagonista. Um protagonista não é aquele que está o tempo todo no palco. O protagonista é aquele que faz aquilo que é importante fazer para si mesmo e para os outros. O protagonista é aquele que assume a sua vida e decide onde vai. Ele não precisa estar brilhando o tempo todo. Ele precisa ter escolhas focadas, ter personalidade, né? E assumir realmente a sua essência. Isso é ser protagonista. E aqui estou eu também para ajudar isso, porque é o que eu faço. Eu faço com que as pessoas, aliás, eu não faço com que elas, eu pego na mão delas e ajudo elas a fazerem isso por elas, que é bem diferente. Porque demanda disciplina, constância, sim, uma série de coisas que nem sempre a gente tem, né? Tem que desenvolver. Tudo você pode desenvolver. Ninguém é 100% perfeito. Então você aprende na sua jornada, cada passinho uma conquista. E quando você faz essa conquista, cada pequena conquista, você vai se empoderando e acreditando mais em você. E aí você vai chegando onde você quer. E você vai se desenvolvendo. Seja onde for o seu pedacinho onde você precisa melhorar. Eu acho que naquele período que aconteceu tudo que aconteceu comigo, se eu tivesse um acompanhamento profissional como o que você faz com os líderes, com os empresários, muito provavelmente eu não teria me deixado levar pela onda de pessimismo, de tristeza, né? Hoje, obviamente, fazendo uma análise, eu deveria ter pensado em outras possibilidades, mas eu estava tão envolvido emocionalmente com aquilo que eu não tive o distanciamento que eu acredito que se eu tivesse uma coach como você ao meu lado, me ensinando, me mostrando, me formando para também lidar com as adversidades, talvez a história teria sido diferente, né? Claro, todo mundo tem a sua história, é importante eu ter passado por tudo que eu passei, mas... Poderia ter sido um pouco reduzido esse seu sofrimento naquele momento, né? Nós estamos até no Setembro Amarelo, você falou em depressão,
o meu trabalho, ele faz com que a pessoa não chegue até lá, né? Ele começa já a se descobrir e ver os gatilhos que podem deixar isso acontecer. Então, a pessoa consegue a inteligência emocional desenvolver, né? Isso é muito importante, as emoções. Consegue também a parte do tempo, o que ela faz com o tempo dela, a autoconfiança. Então, essas três coisas são pilares importantíssimos para trazerem a pessoa a se equilibrar novamente, né? E não chegar a ter uma crise maior. Então, esse é o meu trabalho, né? E não é só ter uma grande ideia, ser um bom gestor, é trabalhar isso do equilíbrio mesmo, né? Ter uma pessoa ao seu lado, um mentor, um coach, uma pessoa que tem esse seu olhar, para que a gente não se desequilibre. Porque é muito fácil, né, numa trajetória de quem está empreendendo, no início, pelo menos, esses altos e baixos, é muita inconstância. Então, se você só conta com o teu talento, nem sempre vai ser suficiente. O equilíbrio emocional, o apoio de um profissional é extremamente importante. Hoje, obviamente, claro, eu tenho esse pensamento, né? Mas na época eu era muito novo, eu tinha 27 anos quando eu comecei a empreender. Com 28 anos a escola já era um sucesso, assim, todo mundo falava da gente, vinha gente de fora do Brasil. Então você imagina, para um menino de 27 anos, ter que lidar com tudo isso. Deve ter sido bem, assim, desafiador. Assim, né? E aí vem um cara e vai, arranca aquilo que era o teu propósito de vida de dentro de você e do dia para a noite você não sabe mais o que fazer. Com certeza. É desesperador. Com certeza por isso que ocorreu isso com você, né? Mas hoje estamos falando agora de coisas boas, né? O que você tem hoje, né? As coisas que você tem a oferecer para as pessoas, tudo isso que você trouxe aqui para nós foi sensacional. Eu acho que tem muita gente que aqui vai estar muito empolgada em conhecer mais o seu trabalho, né? E para isso, eu quero que você fale agora uma mensagem para quem está nos ouvindo. Que mensagem você diga para esses jovens que estão nos escutando? O que você quer deixar para eles assim? Olha, primeiro de tudo eu quero dizer que vai ser muito natural para todo jovem falar que quer conquistar o mundo ou que quer fazer alguma coisa diferente e ele não vai encontrar apoio dentro de casa. Faz parte da preocupação dos pais, faz parte do cuidado que a família tem com a gente, dos nossos cuidadores, sejam pais ou responsáveis, enfim. Os nossos amigos, às vezes, não vão acreditar porque vivem numa realidade muito diferente da nossa. Talvez a gente tenha, assim, um chip a mais ou alguma coisa que nos desperta para algum desafio, alguma coisa fora do comum. Então, a minha mensagem é: não ouçam os seus pais. É uma mensagem muito estranha, vindo de um educador, mas não ouçam os pais, não ouçam os amigos, não ouçam as pessoas da sua comunidade que vão estar ao seu redor e que só conseguem olhar para aquilo que elas vivem. Que não tem esse chip a mais que você tem, cheio de coragem e de força para desbravar o mundo, para conhecer novos lugares e para se desafiar. Porque vai ser desafiador, vai ser doloroso, vai ser difícil. Mas se você tem dentro de você esse ímpeto de ir lá e mudar a sua vida, faça. Eles vão te dizer que você vai se arrepender. Arrependa-se. Mas arrependa-se do que você fez. E não daquilo que todo mundo frustrado ao seu redor ficou dizendo para você não fazer e você se juntou ao grupo dos frustrados e também não fez. E vai continuar replicando esse comportamento frustrado e vai criar uma comunidade ao seu redor só de gente frustrada, mal-sucedida, triste, desmotivada. Eu fui contra tudo e todos. Meu pai não queria, minha mãe só chorava. Meus amigos diziam que eu era maluco. Meus amigos da faculdade, pelo amor de Deus, você vai largar no último semestre. Hoje eu falo 6 idiomas, hoje eu tenho esse histórico de ter mudado 35 mil vidas, hoje eu entro na empresa que eu trabalhei a vida inteira e tenho um tratamento maravilhoso. Então, construir um patrimônio, uma vida, né, por meio da ousadia que eu tive de arriscar, de me jogar nesse projeto.
Então, se você está com medo, sabe aquela frase? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Vai E se com tiver medo. muito medo, entra lá na Deck4, na plataforma. Falando nisso, como é que a gente pode falar com você? Para falar comigo, Olha é aqui, simples. eu pus assim, tá certo aí? Tá certo, esse é o É o WhatsApp site, da Deck4, o site, o e-mail. E aí, entrando lá, vocês vão ter contato direto comigo. Hoje, a gente está ao vivo, então Tá. hoje tem uma live também para falar sobre os benefícios, sobre as coisas, as vantagens do trabalho a bordo. Que né? horas que é sua live? Hoje, né, às 22 horas. E Olha. por que às 22 Por horas? quê? Porque tá todo mundo em casa já esse horário. Ah, Não tem aquela desculpa. estrategicamente. Às vezes eu faço live 6 horas da manhã, né? Por que não? Porque todo mundo ou trabalha, ou tá no ônibus, ou tá indo pro trabalho. Então 22 horas já tá todo mundo quase que chegando em casa, né? Fica gravado também nas redes sociais da Deck4, no Instagram, no YouTube. Vai passar então aonde? No Instagram? No Instagram da Deck4. Da Mas Deck4. toda semana tem. Ah, Toda semana tem e é o live. mesmo horário, 22 Não. horas? Não. A gente faz sempre em horários diferentes para poder atender todas as demandas, todos os públicos. Então hoje, não percam, para você que está assistindo ao vivo, né, 22 Isso. horas. Mas também se você não estiver, se está chegando agora e estiver nos assistindo, vai ficar gravado. Vai ficar né? gravado. E para quem disse, né, para quem não vai se inscrever nos Jovens Tripulantes, porque agora os Jovens Tripulantes, ele só retorna na metade do ano que vem. Então o edital está fechado. Já fechou? Já fecharam as vagas, nós não temos mais vagas para os Jovens Tripulantes agora. E o curso? tem? Mas o curso Deck4, ok. é isso E que eu ia quem perguntar. falar até o final do ano, né? Então até dezembro, quem falar assim, olha, eu assisti o seu podcast lá na Rádio Esplanada, lá com a Eneida, o líder, Talk Líder protagonista, vai ter 50% de desconto. Repita. Repita. Então, para todo mundo, até dezembro, tá? Até o último dezembro, dia de 31 de dezembro, dezembro. se falar que assistiu, ou que escutou, ou que aqui na Rádio Esplanada, o podcast Talk Líder Protagonista, vai ter aí direito a 50% de desconto no nosso plano completo Deck4. São mais de 23 cursos, 60 aulas, 20 professores internacionais. Então, fique ligado e corre lá. Tem número limitado ou só o prazo? Não, prazo. só até dezembro. Então corre lá e Até faça. dezembro, depois, dia 1º de janeiro já não vai valer mais. Então corre lá e vai lá fazer, porque olha, você não vai se arrepender nunca de participar desse maravilhoso processo, né, de virar um tripulante protagonista. Isso mesmo. Muito obrigado, viu? Obrigada por você estar aqui. Eu quero agradecer imensamente por você estar aqui, se despender de onde você estiver, né, onde você estava, para vir até aqui falar também e dizer tantas coisas maravilhosas. Eu tenho certeza que foi uma experiência incrível para quem está nos ouvindo. Vou falar da Isabel. A Isabel é outra minha patrocinadora, é uma fotógrafa incrível, ela é competente, ela faz fotos profissionais, né? Faz fotos para líderes, para empresários, né? E também cirúrgicas. Então, se você é veterinário, se você é dentista, se você é médico, pode procurar a Isabel também. É bom para divulgação nas redes sociais, para você mostrar com propriedade o trabalho que você faz. Então, procurem a Isabel Sanches, fotógrafa, esse é o Instagram dela, e também o telefone 997-44-5030. Isabel Sanches, fotógrafa. Procurem e que vocês terão, assim, umas fotos maravilhosas para representar vocês nas redes sociais e onde quer que seja. Tá? E essa sou eu. Quem quiser falar comigo, é só entrar no meu Instagram, Eneida Angel Coach, e falar pelo WhatsApp por 99782-1669. Quiser se desenvolver como líder e quiser também tiver interesse no meu livro, é só me mandar um WhatsApp. E que bom que você ficou aqui com a gente até aqui, e que bom que você está nos assistindo depois também. Não esqueça que terça que vem às 17 horas estaremos aqui de novo com mais um incrível convidado ou convidada. Acompanhe nas redes sociais e saiba quem será, tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde. Obrigada, Fabrício. Eu que agradeço. Muito legal.